Linguagem C++. Aplicação de vetores no método dos mínimos quadrados. O que é o método dos mínimos quadrados? Existem livros interessantes de cálculo numérico que poderiam detalhar alguns manuais ou apostilas de laboratórios de física ou outras experimentações também poderiam explicar. Mas, para simplificar a nossa base teórica, vamos consultar a Wikipédia. Segundo a Wikipédia, o método dos mínimos quadrados é uma técnica de otimização matemática que procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados, tentando minimizar a diferença entre o valor estimado e os dados observados. Para entender melhor a proposta, vamos ver um exemplo prático. Imagine uma torneira aberta. Quanto de água está saindo dela? Como podemos medir a quantidade de água? Quanto tempo esse procedimento demora? Existe alguma relação entre quantidade e tempo? Para resolver essas perguntas, vamos ter que entender o conceito de vazão. A quantidade de água que sai da torneira pode ser definida pelo volume do balde que a recolhe. Se o balde fosse um cilindro perfeito, o seu volume seria a área da base vezes a altura de água que é preenchida no balde. Para simplificar o cálculo do volume em cilindros, uma maneira muito prática é anexarmos na lateral uma escala onde nos indica basicamente o volume à medida que o balde fica sendo preenchido. É mais ou menos como um medidor de cozinha que aparece nessa foto. Ainda falando do conceito de vazão, existe a questão do tempo. Com o cronômetro, podemos verificar quanto tempo demora para o balde ficar cheio. A vazão é a razão entre o volume e o tempo. Ou seja, vazão é igual volume dividido por tempo. Vamos entender o que acontece quando colocamos um balde vazio debaixo de uma torneira aberta. Demora um tempo para o balde ficar cheio. Em algum momento, a água encherá metade do balde e, eventualmente, o balde ficará totalmente cheio. Pode-se ir marcando no gráfico o volume de água dentro do balde em função do tempo que se observa no cronômetro. Nosso gráfico vai ter no eixo horizontal a referência do tempo e no eixo vertical a referência do volume. Os pontinhos vão ficar distribuídos de uma forma que vão, na verdade, representar a maneira como observamos a leitura. Vai haver algum erro na leitura do cronômetro e vai haver algum erro na leitura do volume. Mas, ao distribuir no gráfico, eles vão lembrar uma reta. Elementos geométricos possuem uma equação matemática. A equação da reta é y igual a mais bx. No nosso caso, y representa o volume e x representa o tempo. Então agora temos as condições de contorno do nosso problema. Em um cilindro, enquanto ele vai sendo preenchido com água, temos condições de saber o volume de água dentro dele. Isso podemos obter essa informação e ao mesmo tempo olhar num relógio ou num cronômetro quanto tempo demorou para aquele volume ser alcançado. Aí podemos anotar esses dados numa tabela. Em cada linha da tabela teria um par ordenado, uma informação para o tempo, uma informação para o volume. Com esse par ordenado, eu posso lançar as informações num gráfico e ter uma previsão de qual vai ser o tempo necessário para os próximos volumes, através de uma equaçãozinha de uma reta. A equação da reta é y igual a mais bx. A teoria do método dos mínimos quadrados é, na verdade, a teoria para ajustar a coleta de dados de um fenômeno com o comportamento de uma lei linear. Uma lei linear significa a equação do primeiro grau. E essas informações, uma vez tabeladas, vão poder nos dar
elementos para calcular os coeficientes de A e B da nossa reta. Vamos entender melhor. Coletamos inicialmente os valores. Na nossa tabela, teremos N pares ordenados, onde para cada tempo terei o volume correspondente. Com esses valores, eu pretendo montar um sistema de duas equações com duas incógnitas. A e B serão as nossas incógnitas, mas os elementos que vão compor as incógnitas virão basicamente N, o número de pares ordenados, e a somatória da coluna X, a somatória da coluna Y, e faremos mais duas colunas, uma que vai ser o produto de x por y e uma que vai ser x quadrado, e teremos a somatória de x vezes y e x quadrado. Uma vez com esses valores, temos os elementos para a resolução da equação do sistema de duas equações, duas incógnitas. Podemos calcular A e B. Então vamos entender a prova matemática dessas fórmulas. Tendo os dois sisteminhas, N, o número de pares ordenados, A incógnita, mais somatória da coluna X vezes B incógnita, igual a somatória da coluna Y. Segunda equação, somatória da coluna X vezes A incógnita, mais somatória da coluna X quadrado vezes B incógnita, igual a somatória da coluna X vezes Y. Pegando a primeira equação, podemos isolar o valor de A e teremos a nossa primeira equação de referência, ou seja, o coeficiente A será em função do coeficiente B. Os outros números são conhecidos. Muito bem, usando essa equação 1, podemos agora substituí-la na segunda equação do nosso sisteminha de duas equações e duas incógnitas. Desenvolvendo os cálculos, achamos a resolução do coeficiente B. Uma vez com esse valor matemático, substituímos na equação 1 e achamos o valor do coeficiente A. Agora podemos desenvolver a lógica de como resolver esse exercício. Segue aí um fluxograma que vamos detalhar rapidamente, passo a passo. Inicialmente, criamos as variáveis que vão acumular as somatórias, ou seja, a somatória da coluna x, a somatória da coluna y, a somatória da coluna xy, a somatória da coluna x quadrado. Lemos quantos elementos, quantas medidas, quantos pares ordenados farão parte do nosso experimento. Uma vez feito isso, inicia-se um looping. O nosso looping vai variar de 1 até n, ou seja, para cada par ordenado, vamos fazer o quê? Vamos ler o valor do par ordenado. E posteriormente vamos fazer os acumulatórios, ou seja, vamos fazer a somatória da coluna x com esse par ordenado. Vamos fazer a somatória da coluna y com esse par ordenado. Vamos fazer a somatória da coluna xy com esse par ordenado. E vamos fazer a somatória x quadrado com esse par ordenado. Uma vez completado esse ciclo, podemos partir para os próximos cálculos. O primeiro número que será calculado é o coeficiente B, que já tem todos os elementos para achar a sua resposta. O número seguinte será o coeficiente A, que dependia, além dos números que nós já tínhamos inicialmente, também o valor de B que acabou de ser calculado. E pronto, temos aí como resposta o valor dos pares do coeficiente A e do coeficiente B da equação da nossa reta. Agora, esse fluxograma pode ser transformado em algoritmo ou codificado em alguma linguagem. Por exemplo, em algoritmo, essa seria a expressão esse seria o algoritmo que nós teríamos, né? Criando as variáveis inteiro, as variáveis reais, as variáveis vetor, inicializando as somatórias, lendo quantos elementos teríamos que fazer a coleta, o looping para ler do primeiro até o enésimo elemento, acumulando as somatórias, calculando B, A e exibindo os coeficientes A e B. Esse algoritmo também poderia ser codificado em C++, conforme essa lousa, que foi uma explicação exatamente traduzindo o algoritmo anterior. Vamos deixar de uma forma mais nítida através de um texto de um compilador. Então, agora um pouquinho mais limpinho, nós temos aí a seguinte informação.
iniciamos a variável in e criamos as variáveis que vão ser a somatória, que vão ser utilizadas no nosso sistema de duas equações, duas incógnitas. Criamos os vetores, né? Vetor para cada uma das posições que serão lidas. Inicializamos as somatórias, zeramos as somatórias. Lemos o número de pares ordenados que serão necessários. Inicializamos a nossa rotina, o nosso looping. Dentro do looping, leremos cada elemento da vez, ou seja, a coluna x e y da vez. Iremos fazer as contas para cada elemento da vez, ou seja, teremos que calcular o produto x e y da vez, o x ao quadrado da vez e, na sequência, fazer as somatórias. Uma vez terminado o looping, podemos calcular b e a e, finalmente, exibir seu resultado. Vamos entender isso de uma forma prática. Imagine um cientista, né? Um cientista percebeu que o comportamento de um fenômeno que ele estudava seguia alguma lei de formação linear, do tipo equação da reta, y igual a mais b, x. Dessa forma, em experiência por ele desenvolvida e com operação controlada, ele coletou os seguintes dados. Para x valendo 1, y vale 9. Para x valendo 13, y vale 12. Para x valendo 5, y vale 15. Para x valendo 8, y vale 20. Para x valendo 12, y vale 26. Para x valendo 15, y vale 31. Pede-se qual a equação irá melhor se adaptar aos dados coletados. Bom, não precisa de computador para isso. Se você tabelar os valores, você pode achar a resposta e aplicar as contas. No nosso exemplo, b vale 1,57 e a vale 7,31. Pode verificar os cálculos depois. Mas, se nós lançarmos esses dados no nosso programa, veja que o resultado irá aparecer exatamente aí. Digitei o número de pares, que eram 6, digitei cada um dos valores e a nossa resposta saiu até com mais precisão. 7.31193 para A e 1.5711 para B. Você também poderia ter feito esse cálculo numa planilha, um Excel, uma planilha do Google, enfim. Simplesmente preenchendo os dados nas células e fazendo as continhas, lançando os valores das continhas nos lugares certos. O que a gente pode fazer com esses dados, né? Quando nós calculamos, na verdade a nossa reta ela passava na vizinhança dos pontos coletados. Então, se eu quiser fazer uma previsão dos valores que deveriam ser lidos, eu poderia fazer algo diferente. Eu poderia criar mais um vetor no nosso programa, que seria o y calculado, e fazer um novo looping ao término, onde ele calcularia cada uma das iésimas posições. Ou seja, para cada x que eu obtive, para cada tempo que eu obtive, a previsão do volume que deveria aparecer. No nosso caso do exemplo do balde de água. Deixo a resolução disso como um desafio. E também fica uma sugestão. Esse procedimento do método dos mínimos quadrados é tão importante para cientistas, matemáticos, físicos, engenheiros, que normalmente todos os fabricantes de calculadoras científicas colocam algum procedimento para facilitar essa operação. Fica uma sugestão. Descubra como usar o método dos mínimos quadrados nas principais calculadoras científicas que você tiver acesso. Bom estudo!